Senhor presidente, eu venho a essa tribuna aqui, primeiro para pontuar uma série de questões a respeito dos conselhos tutelares. Eu fiz uma audiência pública já assim que o projeto chegou aqui, chamei todos os conselheiros, chamei todos os candidatos, organizações da sociedade civil, várias pessoas participaram. Nós tivemos a presença aqui de 8 vereadores, contando comigo, nós tivemos a presença do vereador Zander, do Fábio Lima, do vereador Paulo da Farmácia, do vereador Misair Leme Júnior, Wellington Peixoto, da doutora Cristina e do vereador Paulo Magalhães. Além disso, nós tivemos a presença do promotor de justiça, o doutor Alexandre, eu citei a doutora Cristina, e o Divino também estava presente, o vereador Divino. Nós tivemos a presença do doutor Alexandre, promotor de justiça, da OAB, de entidades da sociedade civil. Enfim, foi uma discussão muito importante. Primeira coisa, é importante a gente perceber que qualquer decisão nossa aqui, nós somos a capital do Estado. Então, o que a gente definir aqui vai ter uma caixa de ressonância para todo o Estado de Goiás. Então, por isso, a nossa decisão precisa ser plausível. E, inicialmente, tinha uma proposta aqui de emendar o mandato, ou seja, em vez de ter o mandato somente até agora, que já, inclusive, estaria encerrado, ele seria emendado até o ano de 2016, que eu, particularmente, sou contra, era contra, e alguns vereadores, inclusive, tiraram essa proposta. Por que eu era contra isso? Os conselheiros foram eleitos para 3 anos. Se fizesse essa emenda de prorrogação, eles ficariam mais 3 anos, ficando 6 anos no mandato. Então, vereador Elias Vaz, eu, sinceramente, acho que não seria justo, inclusive com a população, eles ficarem 6 anos no mandato, tendo o seu mandato dobrado. Mas houve um acordo aqui, e é importante chamar a eleição de imediato, ainda este ano, mas houve um acordo aqui que a eleição fosse em outubro, que garantisse o mandato até dezembro deste ano e que os novos conselheiros ficassem no mandato de transição, que seria os anos de 2014 e 2015. E por que esse acordo é importante? Primeiro, a eleição de imediato, eu também gostaria, a doutora Cristina, que inclusive chegou a falar no jornal, o Paulo Magalhães, que falou que queria eleição imediata, eu também gostaria muito de eleição imediata, mas a gente precisa verificar alguns problemas que, inclusive, o Conselho Municipal de Direitos das Crianças e do Adolescente passaram para a gente. Primeiro, se fosse para ter eleição em maio, as inscrições terminariam no último dia 8. Então, quem quiser ser candidato, nem poderia ser candidato. Então, por si só, a gente já tiraria da disputa várias pessoas, porque a gente já teria perdido um dos prazos, de pessoas que estão querendo saber o que vai acontecer aqui. Segundo, se a eleição fosse em maio, a gente não teria urnas eletrônicas. A eleição teria de ser feita por meio de cédulas, coisa que não garantia, inclusive, o processo, a lisura, poderia ter, inclusive, questionamentos. A urna eletrônica é um processo mais rápido de apuração e, além de ser mais rápido, a gente não tem nenhum tipo de dúvida em relação à apuração. Então, uma proposta que está sendo construída aí, e aí eu até pedi o pessoal do bloco para não apresentar essa proposta aqui, apresentar essa proposta na comissão dos direitos da criança e do adolescente, porque se apresentar essa proposta aqui, precisa voltar para a CCJ, se apresentar na comissão, a gente vai ganhar prazo, vai ganhar tempo, então, e aí depois a gente tem condição, inclusive, de voltar a votar isso aqui na semana passada. Defendo que haja eleição. É inadmissível essa emenda, dobrando o mandato. Se fosse a gente aqui para dobrar para mais 4 anos o mandato de vereador, a população se revoltaria contra nós. Então, eu acho que não é democrático, não é legal essa emenda dobrando o mandato. Acho que precisa ter eleição. A gente garantiria a eleição em outubro. Quem terminasse o mandato terminaria até dezembro e a gente teria novos conselheiros nesse prazo de transição. Vou ceder aqui a parte que está pedindo o vereador Paulo Magalhães. Eu votei para que a eleição fosse de imediato. Eu gosto de respeitar a lei. Meu voto continua sendo inseparado. A maioria decidiu, respeito, mas meu voto continua sendo, sou favorável à eleição ontem. Essa é a minha posição. Ok, vereador, a gente respeita, agradece.
Mas lembrando que o próprio Conselho Municipal de Direito das Crianças e do Adolescente, sabendo da possibilidade desse acordo, já fez inclusive edital de convocação, prorrogando o prazo, ou seja, eles prorrogaram o prazo, os conselheiros vão poder se inscrever e já chamaram a eleição para outubro. Ou seja, é uma coisa que poderia ser um problema para a casa, uma decisão que a gente poderia criar várias dificuldades na sociedade. A gente está chegando num acordo e a gente vai conseguir passar por esse processo, agradando tanto os conselheiros, que teriam os 4 anos concluídos, ou seja, que inclusive estabelece a lei federal 4 anos, com mais este ano, e, além disso, a gente agrada as pessoas que querem que haja processo eleitoral. O vereador Paulo da Farmácia. Oi. A parte ao vereador Paulo da Farmácia. Obrigado pela parte, o vereador Tarone. Também estamos abrindo mão da nossa fala, né, pra gente, pelo adiantado da hora, mas eu queria deixar claro também que a primeira proposta não está pedindo prorrogação de mandatos, simplesmente adequando a lei federal, como já foi feito em várias outras capitais, em vários outros municípios, inclusive aqui de Goiás. Tá? E a quarta sugestão da Vossa Senhoria, para a gente estar apresentando, em vez de estar apresentando aqui hoje a emenda, para a gente ganhar tempo, o bloco vai estar colocando a emenda diretamente na comissão. Muito obrigado. Uma parte ao vereador Wellington Peixoto e depois ao vereador Anselmo Pereira. Inclusive, Tairone, foi uma ideia, a eleição para outubro, discutida com os atuais conselheiros, com os pré-candidatos, e os pré-candidatos também concordaram. Discutimos com Elias, com Giovanni, a gente encontrou no corredor e foi uma decisão unânime, que eu acho que vai ficar bom, tanto para os atuais conselheiros como os pré-candidatos que vão se preparar melhor, e os atuais conselheiros também, que vão receber seus salários e vão se preparar para a eleição. Vereador Anselmo Pereira. Decano dessa casa, como todos falam. Obrigado, ilustre vereador. Eu vejo que o discurso de Vossa Excelência é o discurso do equilíbrio e da razão. Embora eu também entenda que não podemos colocar uma categoria dessa à luz da população em desconfiança das suas ações. À medida de que eles agem em bem de todos nós. Então eu vou aquecer a decisão da maioria, realmente que possa ser outubro, mas que a gente tenha cuidado, quando tiver a próxima eleição, não negligenciarmos para colocarmos eles aqui. Enquanto eles estão aqui, quantas crianças poderiam estar sendo assistidas? Agora eu quero fazer um pedido a Vossa Excelência, e meu nome, em nome de toda essa cidade. Acho engraçado que esses dias eu falei em nome da cidade, alguém me retrucou. Eu sou eleito para falar em nome da cidade, não é meu nome não, aí. Eu tenho mandato para falar em nome de Goiânia. Que coisa mais louca é essa? O senhor não foi eleito para falar em nome da Igreja Católica, não. É em nome de Goiânia, que tem todo tipo de religião, todo tipo de maledicência também, todo tipo de loucura. Então a pessoa tem que parar de ser cínico. Eu falo em nome de Goiânia. Quero pedir o nome de Goiânia, Vossa Excelência. Além de elegê-los em outubro, pelo amor de Deus, dê condição e equipe-os para que eles possam trabalhar em benefício da sociedade. Material, sede boa, telefone, carro funcionando, gasolina, fax, o que for, para que realmente as nossas crianças sejam cada dia menos molestadas. Concordo com Vossa Excelência, vereador, e deixar claro que esse problema não vai acontecer mais, porque existe já uma lei federal que diz que o mandato agora será de 4 anos e que a eleição será sempre um ano subsequente ao ano da eleição presidencial. Então já está definido, e com essa adequação, respeitando o que se eu não me engano, o vereador Antônio Shoa falou aqui cedo, vai haver adequação e eles vão receber o que eles não tinham recebido, trabalhando nesse período todo. A vereadora Célia Valadão, depois o Virmão dos Cruvinel. Obrigada, vereador. É para parabenizá-lo pela apresentação aí dessa alternativa, que creio não teria uma outra forma, e realmente, assim, Goiânia necessita de que todos esses homens e mulheres possam ir para a rua mesmo trabalhar, ajudar a cuidar das nossas crianças e adolescentes, enfim, das famílias. Parabenizá-lo pela iniciativa, pela condução do trabalho na audiência pública e também por esse momento aqui. Pode contar também com o nosso apoio. Obrigado, vereadora, líder do governo nessa casa. Vereador Virmondes Cruvinel Filho e depois vereadora doutora Cristina, se der tempo. Cumprimento o vereador Tarone, registro que em nome do PSD estaremos também acompanhando essa orientação para que a eleição seja em outubro, e aproveito esse momento também para que a prefeitura
avalie durante esse ano que tenha mais um prazo e concordando com o vereador Anselmo, dê condições reais para que os conselheiros possam trabalhar na cidade. Cumprimento ao colega e seguimos aí a mesma orientação.